A Rosângela, quando me procurou, a ideia dela era retomar o Instituto Criança Vida, no sentido de que ele realizou uma série de ações e de projetos voltados, né, para a criança, num olhar mais de transformação daquele momento para atender uma necessidade imediata no Estado, mas ele estava parado há alguns anos. E a partir do reconhecimento de que a gente vive um momento muito especial dentro da Amazônia, onde as questões ambientais e climáticas se tornam muito fortes, então olhar para as pessoas da Amazônia de uma forma mais ampliada e ao mesmo tempo que concilie, né, esse olhar de transformação social, olhando a pobreza, a desigualdade, e também para aqueles atores que são mais afetados pelas crises ambientais e climáticas que a gente passa, que são as mulheres e os jovens em situação de vulnerabilidade. Esses é o público mais afetado pelas transformações climáticas que o Estado vive. Então, poder abraçar e transformar exatamente em cima daquelas pessoas que são as mais afetadas pelo momento das diferentes crises que a gente vive, seja climática, seja ambiental, seja social, foi o que motivou a essa retomada do Instituto Criança Vida, mas sob um novo olhar, voltado para esse público que hoje em dia se mostra mais afetado e mais necessário de ser olhado. O IDEA, quando decidiu abraçar as mulheres e as crianças, porque a gente entende que para os jovens e crianças terem uma possibilidade de um futuro mais próspero, a gente também tem que olhar para aqueles que cuidam deles, que estão em situação de vulnerabilidade, que são as mulheres. Então, olhar para aqueles que cuidam dessas crianças é dar também um exemplo, um orgulho, um fortalecimento para esses jovens e para essas crianças. Então, o olhar para as mulheres é de um lugar não só de empreendedorismo feminino, mas de todas as ações que conciliam o espaço da mulher. Então, seja do lado cultural, seja do lado social, seja no educacional, seja da violência da mulher, todas as ações que englobam a ação dessa mulher em situação de vulnerabilidade social num estado como o Pará. Então, quando a gente pensa num instituto que é do Pará para o Pará, a gente quer entender a realidade dessas mulheres no nosso estado, e aí quando a gente fala de mulheres, a gente sabe que a gente tem um estado muito diverso, onde você tem mulheres brancas, você tem indígenas, você tem quilombolas, você tem ribeirinhos, e cada uma delas com uma realidade muito diferente e que precisa ser olhada e construído projetos e ações específicos para atender as especificidades dela. Então, o Instituto Deia Maiorana, ele vem para, a partir desse olhar para as pessoas, construir um instituto para as pessoas, e não num lugar qualquer, mas um lugar como o estado do Pará e com a sua diversidade. A nossa ideia é construir, assim como a gente tem uma diversidade no estado, uma diversidade de projetos e ações. De um modo geral, projetos e ações que gerem uma sustentabilidade de comportamento para essas mulheres e para esses jovens. Então isso vai abraçar tanto capacitações, vai abraçar campanhas educacionais, campanhas ambientais, capacitação para o empreendedorismo também, um fortalecimento e uma valorização da nossa cultura local. A gente sabe que tem muitas mulheres que trabalham aqui com artesanato, com o próprio grafismo marajoara, então é resgatar esse lugar também da nossa cultura sobre um olhar de orgulho para elas. Então a gente não pretende ficar num espaço fechado, mas sempre através de projetos e ações que vão dar a essas mulheres um fortalecimento para que essas ações não sejam só ações que vão resolver um problema imediato, mas que construa uma possibilidade de um processo de construção e transformação da sua realidade social e econômica. Só que a gente resolveu que era importante ter um filtro aí. Eram sempre projetos e ações que tivessem voltadas a resolver um problema de um ambiente onde tem muita injustiça climática. Então, promovendo uma justiça climática, que vai nos apoiar num primeiro grande projeto guarda-chuva, que vai se chamar Mulheres da Floresta, que é coordenado pelo José Matos e pela Tainá Fagundes, que também são paraenses, que trabalham com a nossa realidade. Isso é uma coisa que o Instituto está priorizando muito,
é um instituto construído aqui para as pessoas daqui a partir de um conhecimento local, e para isso é claro que a gente vai fazer também parcerias com o setor público, com o setor privado, com o terceiro setor, com organismos internacionais, com o sistema, todos aqueles, porque a gente entende que em vez de ter uma multiplicidade de ações semelhantes desenvolvida por parceiros separados, se a gente puder fortalecer e construir, cada um com a sua expertise, uma rede de atuação, o impacto vai ser muito maior. E a gente quer ir acompanhando esse impacto. Então vai ser possível que pessoas físicas ou pessoas jurídicas contribuam para ações específicas do Instituto, parcerias com o setor público, com secretarias do governo. O SEBRAE também já se mostrou aberto para poder construir ações em conjunto, porque a gente entende que um só isolado não vai conseguir a transformação e o impacto que a gente quer no volume e no tamanho da necessidade da nossa realidade.